Olá, quinto ano, bom dia, meus amores. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 8, que é o capítulo de regime militar. Na verdade, essa é a aula 1 sobre o capítulo. Provavelmente nós vamos ter mais uma ou duas aulas e a aula de revisão, tá bem? Então vamos lá ser bem diretos e bem objetivos, tá? Essa imagem aqui é a imagem que abre o capítulo de vocês. Aqui vocês conseguem ver policiais correndo atrás de manifestantes, tá? Na época do regime militar, que é essa época que nós vamos estudar, as pessoas não podiam se manifestar contra o presidente, contra os militares, contra o governo, tá? Mas antes de entender por quê as pessoas não podiam fazer isso, vamos ver quando esse regime militar aconteceu. Se vocês se lembrarem bem, lá do capítulo anterior, do capítulo 7, nós estudamos 5 presidentes, não foi? Um presidente foi um presidente chamado João Goulart, que foi o último presidente que nós estudamos. E o João Goulart, vocês se lembram que ele queria doar terras para quem não tinha? Ele queria distribuir terras para quem não tinha. Ele queria ajudar as pessoas mais humildes, e isso acabou desagradando a elite, porque o João Goulart estava governando só para as pessoas mais humildes. Então, o João Goulart acabou sofrendo golpe militar, que foi o quê? Tirar ele do poder. Quando eu falasse para vocês, João Goulart sofreu golpe militar, quer dizer que ele foi retirado do poder, certo? Aqui, no capítulo 8, nós temos na página seguinte, deixa eu só ver para que lado eu passo. Opa. O nosso primeiro assunto, aqui logo no começo do capítulo, é o golpe de 64. Aqui vai explicar o que eu acabei de falar para vocês, que o João Goulart estava tendo algumas atitudes que desagradavam a elite e também os grandes fazendeiros, e aí essas pessoas apoiaram o golpe que os militares queriam dar já. E aí aconteceu, os militares tomaram o poder no Brasil, certo? E aí começou o período chamado de ditadura militar ou regime militar, que durou 21 anos, certo? Aqui ao lado nós temos as características, do regime militar. Várias vezes eu já falei com vocês que o regime militar é um tipo de governo totalmente diferente do que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma democracia. Na democracia as pessoas votam, as pessoas podem falar mal do presidente, como acontece muito, as pessoas podem fazer críticas construtivas ao governo, as pessoas podem se manifestar. Na época da ditadura era outra coisa. As pessoas não escolhiam presidente, não tinha eleição para presidente, as pessoas não podiam estar criticando o governo, as pessoas não podiam se manifestar, tá? Inclusive, na época da ditadura militar, os militares lançaram uma lei, ou podemos chamar também de decreto. Esse decreto foi o AI-5. O AI-5 foi um dos decretos que os militares lançaram e foi o pior de todos, porque o AI-5, o que acontece? Ele dava plenos poderes para o presidente, ele fechou o Congresso, ou seja, deputados e senadores não tinham mais poder de participar da política. Eles cassaram o mandato de políticos que não gostavam deles, ou seja, que faziam oposição aos militares. Enfim, foi horrível. O AI-5 colocou o Brasil totalmente na mão dos militares. E veja bem, são 3 características que são características muito autoritárias. Dá plenos poderes para o presidente podia fazer o que ele quisesse, fechou o Congresso, não tinha mais senador, não tinha mais deputado, e ainda permitiu que os militares mandassem caçar políticos que estivessem fazendo oposição. Ou seja, não era mais uma democracia, era uma ditadura mesmo, um governo fechado, um governo autoritário, tá? Aqui embaixo vai falar pra gente sobre a censura. Gente, censura é algo muito simples de vocês entenderem. Quando você está na sala de aula e a professora fala assim: não, você não pode chamar palavrão aqui na sala de aula. Não, você não pode mandar o coleguinha calar a boca.
Não, você não pode fazer tal coisa, não pode gritar. Isso é um tipo de proibição, né? Só que lá na sala de aula, a professora faz essas proibições para que não vire uma bagunça, né? Na época dos militares, os militares falavam também o que não podia fazer, né? Falavam que as pessoas não podiam fazer, o que a população brasileira não podia fazer. E isso se chamou censura. Os militares censuravam as pessoas. Eu tive que parar um pouquinho o vídeo aqui porque estava passando um carro de som aqui perto de casa. E ainda tá tendo uma obra bem aqui. Se vocês escutarem algum barulho mais forte, é isso. Pois é. Então eu usei esse exemplo da sala de aula para vocês perceberem, para vocês verem que é um pouco parecido, mas é diferente porque o governo, na época da ditadura militar, censurava as pessoas porque eles não queriam ninguém questionando eles. Os militares, eles queriam governar sozinhos, então eles não aceitavam que as pessoas falassem mal deles nos jornais, na televisão, na música, nas peças de teatro. Eles não aceitavam críticas, certo? Censurar é toda vez que você proíbe alguma coisa. É uma proibição. E no caso dos militares, eles faziam isso o tempo inteiro. As músicas que os artistas escreviam eram sempre fiscalizadas para ver se elas não falavam mal dos militares, os jornais eram todos fiscalizados e assim por diante. Na página seguinte, nós temos aqui um pouquinho do que acontecia, que era a repressão aos opositores, ó. As pessoas que não aceitavam a ditadura militar eram convidadas a se retirar do Brasil. Elas eram perseguidas, muitas eram presas, muitas eram convidadas para serem interrogadas. E aí, às vezes, nesses interrogatórios ocorriam torturas. Por isso que tem esse monumento aqui, ó, que o livro de vocês colocou, que é um monumento que faz uma crítica à tortura que aconteceu na época da ditadura militar, certo? Então foi um período muito, muito ruim, onde as pessoas não poderiam se expressar, não poderiam falar o que pensavam a respeito do governo, certo? Aqui, depois vocês podem ler devagarzinho, é o relato de um estudante da época. É o Gabriel, que na época da ditadura militar ele tinha 11 anos, então ele fala que na escolinha dele tudo ficou muito mais rigoroso, qualquer coisa dava suspensão. Os professores que eram assim, falavam mal da ditadura militar, foram demitidos, né? Então era um clima de medo, assim, você não sabia com quem você podia conversar, porque aquela pessoa poderia ser um espião dos militares. Então foi um período bem ruim mesmo. Aqui tem uma atividade que você pode fazer, que vai falar justamente sobre a censura nos jornais. Tá vendo essa primeira imagem? Nessa primeira imagem nós temos o jornal que iria ser publicado e aqui temos uma notícia circulada. Essa notícia circulada foi proibida pelos militares de sair no jornal. Então, no lugar da notícia, o que o jornal fez? Colocou uma rosa e um poema, porque a notícia original tinha sido censurada, tinha sido proibida de sair no jornal. E os militares provavelmente fizeram isso porque nessa notícia tinha alguma coisa que falava mal deles, que criticava eles, né? Aqui na página seguinte, nós temos a propaganda do regime militar. Hoje, se você for conversar com algumas pessoas que são mais velhas, que viveram a época da ditadura, talvez elas falem que a ditadura nem foi um momento tão ruim assim. Por quê? Porque na televisão, nos jornais, na rádio, os militares só falavam coisas boas deles. Vocês viram que eu falei que tinha censura, então as notícias ruins eles não deixavam sair. Eles iam falar que eles prenderam um grupo de estudantes que estava fazendo uma manifestação. Não, eles iam falar que eles interrogaram alguns políticos? Não, eles iam falar que eles interrogaram e torturaram algumas pessoas lá na delegacia porque estavam falando mal deles? Não, nada disso saía na TV e no jornal. O que saía no jornal e na TV? As obras que eles faziam, as coisas boas que eles faziam, saíam todas as propagandas a favor deles. Por exemplo, a Ponte Belém-Mosqueiro, ela foi inaugurada na época dos militares, vocês sabiam? Pois é, essas obras que eles faziam era o que saía na TV, mas por trás dessas coisas boas
tinham as coisas ruins, certo? Aqui nós temos uma propaganda, um exemplo de propaganda que eles faziam deles mesmos, ó. Uma bandeira do Brasil e a frase escrito: ninguém mais segura este país. O que isso significa? Significa que agora no governo dos militares, ninguém segura o Brasil, agora o Brasil vai para frente, agora o Brasil vai evoluir. Então, era o que eles queriam, né? Era o que eles falavam que eles estavam fazendo. E aqui na propaganda de baixo está escrito assim, ó: Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, se você ama o Brasil, você vai aceitar a ditadura. Se você não aceita a ditadura, você tem que ir embora. Os militares estavam falando assim, olha, a porta da rua é a serventia da casa. Se você não está satisfeito com o nosso governo, vai embora. Tanto que nessa época, muitos artistas foram embora do Brasil para se refugiar na França, porque não estavam aguentando viver aqui, porque estavam sendo muito perseguidos, principalmente cantores. Os cantores, que eles são artistas, né? Eles não conseguem ficar calados, então eles falavam mal dos presidentes militares, que eles eram muito autoritários, muito violentos, e aí eles começaram a ser perseguidos e muitos tiveram que ir embora. Aqui tem uma páginazinha também para você ler sozinho em casa, que fala sobre os cuidados que você tem que ter na hora que você estiver vendo lá no celular e achar uma notícia, e tem que tomar cuidado para ver se as notícias que a gente vê no celular não são fake news, não são mentiras, porque agora, hoje em dia, tem muita gente que inventa notícias só para ganhar curtida. Então, todas as notícias que a gente vê no celular, a gente tem que checar. E não só no celular, mas também na TV, nos jornais. Mas é mais fácil no celular a gente encontrar fake news, porque lá no celular qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa. E aí a gente pensa que é verdade, mas na verdade não é, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Aí na próxima aula, eu já começo a falar aqui para vocês sobre a maneira como a população brasileira resistiu à ditadura militar. Como foi que a população brasileira conseguiu lutar contra esse tipo de governo, tá? Um beijo da tia Mica, até a próxima aula.